empresa nasce da vontade e da determinação de um empreendedor. E para ser um bom empreendedor, tem de se inovar, assumir riscos, idealizar, ser um visionário. Há muitos casos de empreendedores no Brasil. A história empresarial brasileira mostra exemplos como o de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, ou Amador Aguiar, o fundador do Banco Bradesco. O que esses empresários brasileiros tinham que os distinguiu? Por que alguns prosperaram e outros não resistiram? Quais são os fatores que levam o empresário a perpetuar os seus empreendimentos? O Programa Empreendedor inicia hoje uma série muito especial de programas sobre empreendedores e as empresas brasileiras. Por meio da história e da análise desses exemplos, pretende trazer um pouco dos ensinamentos de empreendedorismo no Brasil. Está no ar Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre a história das empresas no Brasil, o professor Flávio Sais aceitou gentilmente o convite para vir ao programa. Flávio, obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Joimar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto que me agrada muito e que acho que tem uma relevância muito grande nos dias de hoje. Para mim também agrada demais. O professor Flávio Sais é bacharel em Ciências Econômicas, mestre em Economia, doutor em Ciências Sociais e livre-docente do Departamento de Economia da FEA USP. Flávio Sais é referência absoluta em história econômica no Brasil. Flávio, para iniciar, eu gostaria de pontuar um pouco, na cronologia, a questão da crise de 29, a tão famosa crise de 29, porque muitos autores, a historiografia diz que a indústria no Brasil começou realmente a partir dessa crise de 29. O que mudou? Por que 29 e por que 30 é um marco na nossa historiografia? Contrariamente ao que seria esperado, vamos dizer, a crise de 29 e a Grande Depressão dos anos 30 não tiveram um impacto negativo sobre a economia brasileira. É preciso qualificar um pouco. É claro que o impacto negativo se deu nas exportações. Uma crise mundial reduziu o valor das exportações, mas isso teve um efeito positivo sobre a produção para o mercado interno, porque se importava muito, com a queda do valor das exportações, a renda disponível em moeda estrangeira para importar caiu muito, a moeda nacional se desvalorizou, os produtos importados ficaram muito caros. Isso deu margem, então, ao que se chama um processo de substituição de importações. Que favoreceu particularmente uma indústria que já existia anteriormente. Não era uma indústria altamente desenvolvida, havia alguns setores importantes, mas que pôde aproveitar essa conjuntura, particularmente favorável dos anos 30 para ter um crescimento, uma expansão bastante expressiva, inclusive abrindo margem para novos setores, novos ramos industriais. De que setores nós estamos falando? Que indústrias eram estas? As indústrias que nasceram antes de 1930 atendiam a um mercado interno que tinha se constituído principalmente com a imigração, com o fim do escravismo e a imigração. Imigração, em parte, para o campo, para a cafeicultura, por exemplo, mas uma imigração que também veio para as áreas urbanas. E era basicamente uma indústria que atendia as necessidades mais simples de bens de consumo. Eu diria, principalmente tecidos, alimentos, diversas formas de alimentos, calçados, alguma coisa de vestuário, mobiliário. Bebidas. Sim. Algumas bebidas. Bebidas, sem dúvida. E quais são as indústrias, não necessariamente mais os nomes, mas os setores, as indústrias que ganharam relevância depois de 30? Em parte, essas mesmas indústrias cresceram mais intensamente, mais rapidamente. Novas empresas nesses ramos também se constituíram. Mas também alguns novos ramos. Por exemplo, que novos ramos em que tipo de setor você... Veja bem, um exemplo curioso. Quer dizer, você importava as máquinas têxteis. A importação se torna difícil. Então, algumas oficinas mecânicas que antes faziam reparos de máquinas se transformaram em produtoras de máquinas têxteis. Há dois exemplos bastante conhecidos, da
indústria de Teares Ribeiro e da indústria Andriguete, as duas aqui, acho que no bairro do Brás, que eram basicamente mecânicos que consertavam máquinas e que aproveitam a oportunidade da década de 30 para se transformarem em fabricantes de máquinas têxteis. Né? Então, esse é um exemplo. Tá. Mas o crescimento da economia certamente abre a possibilidade de outros ramos. Né? Eu não diria ainda uma indústria pesada, uma indústria de bens de capital, mas passa a haver pelo menos algum estímulo, por exemplo, para a produção de ferro, de aço, de cimento, ou seja, de insumos que vão fazer parte, vamos dizer, do investimento, né, da economia. O Flávio, quando nós falamos de Brasil, nós estamos falando de São Paulo. Essas empresas se instalam em São Paulo. A maioria, pelo menos. Nesse período, a industrialização é concentrada em São Paulo. Né? Inclusive, se a gente acompanhar as estatísticas de produção de 1920, 40, 50, se percebe uma concentração maior da produção no estado de São Paulo e, em grande medida, ainda na cidade de São Paulo. Só mais tarde que você começa a ter, então, uma dispersão da indústria, por exemplo, pelo ABC, pelo interior de São Paulo e depois também por outros estados. Né? Mas aí, até os anos 50, a concentração é no estado de São Paulo e principalmente na cidade de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois tipos de negócios, né? Matarazzo e Votorantim. É interessante que a origem deles é muito parecida. Né? Quer dizer, Matarazzo é o Francisco Matarazzo, o imigrante que chega aqui no Brasil no fim do século XIX. 1890, em torno de 1890. Tá, 1890. E se instala em Sorocaba. E, curiosamente, o Antônio Pereira Inácio, que é o iniciador da Votorantim, também se instala em Sorocaba. Tá. Um era italiano, o outro era português, né? Um italiano e outro português. Tá. As histórias contam mais ou menos o seguinte, que o Matarazzo começou comprando porcos e enlatando a banha de porco, quer dizer, vendendo banha de porco enlatada. E o Antônio Pereira Inácio teria iniciado como sapateiro. Depois há um salto... Em Sorocaba, os dois. Em Sorocaba, os dois. Tá. Bom, o Matarazzo, um pouco mais para frente, ele vem para São Paulo, para a capital, e começa com algumas atividades, como importação de trigo, a produção de farinha de trigo, né, que acho que era talvez ele continua com a banha de porco, mas, na verdade, o grande salto inicial do Matarazzo é com a farinha de trigo. A projeção dele, né, no Brasil vem do trigo, né, das importações de trigo. Esse é um primeiro salto assim, na indústria. Depois há uma grande depois vem diversificação. E o Antônio Pereira Inácio ele comprou uma fábrica de tecidos, que é a fábrica em Votorantim, né, que é ali vizinha de Sorocaba, do Banco União de São Paulo. O Banco União de São Paulo era um banco, uma espécie de banco de investimento que não existia na época, é um caso único, que tinha algumas empresas. E ele comprou essa fábrica de tecidos do Banco União de São Paulo, aí também no começo do século XX. Né? E já ingressou, então, vamos dizer, o início da Votorantim é fábrica de tecidos, é a fabricação de tecidos em Votorantim. O percurso dos dois, vamos dizer, é um pouco semelhante até mais ou menos a década de 30. A Votorantim mais concentrada em tecidos, né? Ela compra uma outra fábrica aqui em São Paulo, chamada Fábrica Lusitana, e o Matarazzo já começa um pouco a sua diversificação. Né? A diversificação que vai muito na linha, vamos dizer, de uma integração vertical. Então, por exemplo, ele produzia farinha de trigo. Bom, ele usava farinha de trigo para produzir macarrão, massas. Depois para produzir biscoitos, bolachas. Né? Isso que caracterizou bastante o Matarazzo, né? Essa coisa vertical, né? Fazer tudo do mesmo negócio, não é isso? Né? Esgotar meio que as possibilidades. Ele acaba tendo várias linhas dentro dessa ideia da integração vertical. Transporte, por exemplo, inclusive, né, Flávio? Inclusive, ele tinha uma companhia de navegação para trazer o trigo da Argentina para Santos. Né?
Mas é curioso, ele tinha que fazer, eu não sei se eu exagero um pouco essa integração vertical, mas ele usava o pano para ensacar a farinha de trigo. Então, daí ele passa também a produzir tecidos, né? Quer dizer, é um processo assim de... E o mesmo ocorre, de certo modo, no lado da Votorantim. não, eu digo da banha. Porque aí ele começa a produzir os óleos vegetais de algodão, amendoim. A embalagem, A embalagem, né? né? Tem uma metalúrgica para fazer famosa, a lata. Né? Famosa. Então, e a Votorantim, vamos dizer, acho que é um fato importante, que diz respeito à sucessão. Certo. O Antônio Pereira Inácio tinha alguns filhos e tinha uma filha que se casou com o José Hermílio de Moraes, né, que era pernambucano, mas tinha estudado nos Estados Unidos, se não me engano, engenharia de Minas. E na década de 30, o José Hermílio de Moraes, de certo modo, assume um pouco a liderança do negócio da Votorantim. E reorienta, né, a Votorantim, quer dizer, não abandona de todo os tecidos naquele momento, mas reorienta para uma outra linha de produção, cujo carro-chefe é o cimento, é a produção de cimento. Né? Então, vem daí, da década de 30, esse novo perfil da Votorantim, que tem um pouco a ver com o que é Votorantim até hoje. Até hoje, né? Que passa, então, para a produção de insumos básicos, então, cimento, depois alumínio. Eles são muito fortes hoje em dia, né? Em cimento e alumínio. Esses são os carros-chefes dele ou tem outras coisas? Eles têm produção de aço. Aço, é verdade, Votoraço. Há uma fábrica que foi desativada, que é a Nitroquímica, né, que fica em São Miguel, que produzia um tecido diferente, que era o rayon, um tecido sintético, mas que também produzia produtos químicos, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Então, mas eu acho que aí começam, na década de 30, embora ambos cresçam muito, e cheguem à década de 50 como os dois grandes grupos empresariais brasileiros, na década de 30 eles começam a adquirir um perfil diferente. O Matarazzo mais voltado para bens de consumo, bens de consumo corrente, e a Votorantim mais voltada para insumos básicos, não propriamente bens de capital, mas insumos básicos, e que tem a ver um pouco com a diferenciação posterior. Né? O que será? Onde é que será o DNA do fracasso do Matarazzo e da perenidade do Votorantim? Acho que, em parte, foi a opção estratégica de concentrar investimentos, um nos bens de consumo e outro em insumos básicos. Né? Esses bens de consumo mais correntes, né? Tecidos, alimentos, eles não são extremamente dinâmicos. O consumo deles, a partir de um certo ponto, tende a crescer mais lentamente. Então, vamos dizer, até as décadas de 50, talvez o Matarazzo pudesse ainda sustentar uma expansão rápida com base nessa concentração maior em bens de consumo. Não exclusivo, ele teve vários outros negócios, mas a partir de um certo ponto, a dinâmica desse mercado de bens de consumo correntes é mais lenta, né? Ao passo que num país em crescimento como o Brasil, você imagina o Brasil na década de 50... A demanda por aço e cimento alumínio, etc. Tal. Então, esse parece ser um momento importante. E aí a gente pega um gancho aqui, Flávio, falando agora sobre o plano de metas, né? Você tocou agora nesse assunto do Brasil crescendo de maneira forte e tal, né? Como é que o plano de metas mudou essa estrutura industrial no Brasil? Olha, eu acho que foi... 50, né? O plano de metas foi lançado em 1955, era o famoso 50 anos e 5 do JK. Do JK, né? Juscelino Kubitschek. Isso, e ele propunha uma série de metas para vários setores da economia, então energia, transportes, educação, então eram várias metas, e inclusive para a indústria. Mas o grande carro-chefe assim, do plano de metas, do ponto de vista da indústria manufatureira, foi a indústria automobilística. Né? É um momento em que, quer dizer, em articulação com os outros setores, então, para você poder crescer com a indústria automobilística, você precisa ter produção de aço. Né? Fundamental, precisa ter borracha. Né? Então, e já tinha isso no Brasil ou não?
Bom, você tinha Aço de Volta Redonda, né? Que foi a primeira siderúrgica nacional, que era estatal, foi da década de 40, na verdade, ela começa a operar, acho que em 46, 47. Né? Então, você já tinha uma grande planta siderúrgica. Tinha a Belgo-Mineira, em Minas Gerais, que já de dimensões menores, mas eram, nesse momento, as duas grandes. Havia outras menores, mas essas eram as duas grandes indústrias siderúrgicas. Né? E com o plano de metas, então, você dá um salto do ponto de vista da estrutura industrial, né? Inclusive ingressando em alguns bens de capital, começando a produzir alguns bens de capital, o início de indústria pesada, mostrando, vamos dizer, que esse momento é um momento de diferenciação do parque industrial brasileiro. Flávio, muito assunto, nós temos que ir para o intervalo, sinto muito. Perfeito. Tem história, né? Tem muita história. E nós que trabalhamos com a gente sabe que a gente não esgotou nada, né, Flávio? Só um aperitivo, né, digamos assim. No próximo bloco, 1964, o Plano de Ação Econômica do governo Castelo Branco. O que esse plano trouxe de novo e o que modificou na economia do país? O empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já já. Este é o programa Empreendedor e o convidado de hoje é Flávio Sais, livre docente da FEA USP. No primeiro bloco, Flávio, nós falamos sobre as empresas que se instalaram no Brasil depois da década de 30, né, por causa da crise de 29, o que veio com o governo JK, né, o plano de meta, 50 anos e 5, nós falamos um pouco sobre a indústria automobilística. E agora eu gostaria que a gente abordasse um pouco essa questão do PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, né, Castelo Branco. O que esse plano mudou para as indústrias no Brasil? O que ele trouxe de novo? Bom, veja bem, o início da década de 60 foi um período de grandes desequilíbrios, né? Desequilíbrio externo, com déficit na balança comercial. Depois que sai a JK, aí tem a confusão, né? Quer dizer, vem Jânio, aí depois vem João Goulart, e esse período que você está falando, né? Muito confuso, né? Tá. Bom, a inflação crescente, né? Em níveis que a gente não conhecia até então. De modo que o projeto inicial do PAEG, ou do governo Castelo Branco, foi de tentar, vamos dizer, restabelecer o equilíbrio, principalmente em relação à inflação. Em relação à inflação, controlando as contas públicas. E um fato muito importante, vamos dizer, foi a reforma do sistema financeiro, né, que introduziu a correção monetária e que viabilizou um pouco o financiamento de longo prazo, que até então inexistia na economia brasileira. Né? De modo que eu diria que o PAEG em si, ele vai criar as condições para um salto posterior da economia brasileira, que é o chamado milagre brasileiro. Né? Então, para o milagre, que é de 69 e 73, né, precisou do PAEG. É isso, o PAEG é que montou a estrutura para criou principalmente as condições financeiras para a política que foi implementada, então, a partir do chamado milagre. Né? E aí, quando vem o PAEG, então, que tipo de setor industrial que vai ganhar algum tipo de estímulo por conta do plano? Não, já vê, eu diria que não foi tanto o plano em si, mas foi a sequência do plano. Então, se você pegar, por exemplo, no milagre, né? Quer dizer, dois segmentos privilegiados foram a indústria de bens de consumo duráveis e o setor de construção civil, a construção habitacional. Tá, bens de consumo duráveis são, para os nossos telespectadores? Automóveis, geladeiras, eletrodomésticos, fogão, eletrônicos, em geral. Acho que há vários exemplos de empresas muitas empresas brasileiras até que se beneficiaram, né, do crédito ao consumidor,
O crédito ao consumidor é uma novidade desse período, né? O Flávio, o milagre a gente pode pontuar, colocar na cronologia no tempo de 69 a 73, mais ou menos isso? Não? É, mais ou menos isso, talvez 68, 69. Tá. E chama milagre porque o Brasil... Eram as taxas de crescimento muito elevadas, forte, em né? torno de 10%, né, ao ano. Um São tigre taxas brasileiro. chinesas hoje. Um né? tigre, né, na época. Tá. Foi um período áureo aí, em termos de crescimento do PIB. O que é a indústria de base? A indústria de base, acho que abarca vários ramos, né? Quer dizer, desde, vamos dizer, a indústria de bens de capital, por exemplo, máquinas e equipamentos, né? Tá. Para a própria indústria. Indústria de o que chama insumos intermediários, então, coisas como cimento, carvão, alumínio, siderurgia, ou seja, são esses produtos que entram na produção de outros bens, né, pela própria indústria. Se transformam, né? Exato. No processo. Então, a indústria de base, a indústria pesada, assim, numa caracterização muito geral e ampla, abarcaria tanto, vamos dizer, essa indústria de insumos intermediários, como a indústria de máquinas e equipamentos, que são chamados bens de capital. Mas, E sem essa indústria não dá para ter um desenvolvimento sustentável, né? Não dá para ter uma industrialização que perdure no tempo, né? Usualmente se admite, você pode falar, não, você pode ter industrialização importando tudo isso, certo? Mas você cria uma limitação muito forte. Né? Não só pelo volume de importações que você vai ter que fazer, e que teria que ser sustentado por exportações muito volumosas. Exato. Né? Mas, por outro lado, porque, quer dizer, esse investimento na indústria de bens de capital, de certo modo, ele estimula o conjunto da economia. Quando você investe na produção de cimento, você cria empregos, gera salários que vão consumir. Né? Ao passo que você está importando tudo isso, esse estímulo está indo para o exterior. Então, a ideia de se ter uma industrialização mais integrada dos diversos setores diz respeito também ao impacto positivo que isso tem sobre o conjunto da economia, sobre a possibilidade de crescimento da economia. Certo. E, durante essas fases, e essa fase do milagre, em especial do milagre, o Brasil conseguiu desenvolver algum tipo de tecnologia própria? Acho que esse é um dos grandes gargalos, né, do desenvolvimento nacional. Né? A dificuldade de se conseguir autonomia do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos. Muita indústria, né, Flávio, que tem um mercado bom no Brasil, mas é dependente de um setor assim fundamental para o produto dela, que é importado, né? Se não é o design, é um eletrônico, é alguma coisa que sem aquilo ela não funciona. Eu acho que até um exemplo curioso, acho que talvez valha a pena lembrar aqui. Você tinha, antes de 50, uma indústria farmacêutica nacional bastante desenvolvida. Né? Vários laboratórios bem estabelecidos. No entanto, quando vamos dizer, a tecnologia da indústria farmacêutica passou para os antibióticos, a indústria nacional perdeu a liderança. Né? Quer dizer, e aí as multinacionais... Por quê? Porque antibiótico, e de um modo geral, esses medicamentos mais sofisticados exigem um investimento muito grande, não só na pesquisa, mas no teste. Né? São anos de teste dos medicamentos, com padrões científicos mais ou menos rigorosos. Então, a indústria nacional perdeu, né, o espaço para as multinacionais. Que ela já tinha, né? Num outro tipo de produto que era uma tecnologia mais simples que ela dominava. Mas com o antibiótico realmente foi um momento assim crítico para a indústria nacional. E aí entram as indústrias fortes, internacionais, né, que praticamente passaram a dominar o setor farmacêutico, até a vinda dos genéricos, quando as nacionais voltaram a ganhar um fôlego, né? Isso. Tá. Flávio, nós falamos sobre, nosso tempo já está esgotado praticamente, mas eu queria terminar só com uma reflexão com relação a essa questão da indústria automobilística e da linha branca. Nós vimos isso no milagre econômico, né, no começo dos anos 70, e nós estamos vendo isso de novo agora, né? 2012, o governo Dilma e tal, voltando a dar incentivos para o consumo desse tipo de produto. Nós não estamos voltando para o passado? Esses modelos, será que não estão um pouco esgotados já, não?
Veja bem, estimular a indústria automobilística é muito tentador, porque o impacto da indústria automobilística no conjunto da economia é muito forte. Ela provoca muitos efeitos, né? Exato, é aço, Se ramifica muito, né? borracha, tinta, etc. Isso, material elétrico. Então, se você consegue dar um impulso na indústria automobilística, Mexe com a economia. Exato, eu acho que esse é o... Agora, você tem razão, é claro que pensar esse modelo como o caminho né, para um crescimento sustentado. Flávio, é isso. O nosso programa, infelizmente, o tempo acabou, mas muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Nós vamos continuar esse assunto no outro programa, tá com ótimo, certeza. Então. Muito obrigado. No próximo programa, o segundo PND no governo Geisel, a década perdida e as mudanças políticas nos anos 90. O programa Empreendedor hoje teve a presença do professor Flávio Sainz, livre-docente da FEA USP. Espero que tenhamos esclarecido um pouco sobre o tema de industrialização no Brasil. Até o próximo.